Olá, eu sou Ricardo Alexandre e eu estou fazendo a introdução da terceira parte dessa palestra, Como Nascem as Notícias. A palestra ela foi criada para ter 1 hora de duração ali, né, para ser apresentada em escolas, né, onde mais fosse chamada. A palestra existe ainda, estamos recebendo convite para assim que a quarentena acabar a gente voltar a apresentá-la, mas agora a gente está lançando um curso, né, Como Nascem as Notícias, em 4 aulas de 1 hora cada uma, com exemplos, com algumas discussões ali muito valiosas, né? Então, enquanto a gente está fazendo a edição do curso, a gente vai soltando pedaços da palestra. Então, a palestra tem 1 hora, a gente viu na primeira semana uma introdução ao assunto, depois alguma conceituação também sobre o que é notícia, depois a gente falou um pouco sobre a história dos veículos ao longo do tempo, desde as primeiras manifestações ali do que se pode chamar de jornal até a internet, e hoje a gente vai falar uma coisa muito importante sobre o método do jornalismo, né? Do método do jornalista, como é que o jornalista cria a matéria, né? A gente costuma achar que o tempo que o jornalista demora para escrever é o tempo que a gente demora para ler, né? 10 minutos, 15 minutos, não é isso. Às vezes tem meses de apuração. Só que é uma apuração feita por seres humanos e os humanos podem errar. Então a gente também vai falando, e costumam errar inclusive, então a gente vai falar também sobre as brechas para erro nesse processo. É uma coisa muito valiosa para a gente aprender a ler com crítica, com um olhar crítico para o conteúdo profissional. E também aprendendo a valorizar o conteúdo profissional, que é o objetivo dessa palestra, né? Então, você, por favor, siga esses canais nas redes sociais que estão aparecendo por aqui, para você ser notificado das próximas atualizações, porque a gente ainda tem mais 2 partes dessa palestra para a gente assistir, e depois a gente vai ter também o curso online, e aí você vai descobrir como é que você faz para assistir o curso em 4 aulas, tá bom? Coisa feita com muito carinho, espero que você goste. Semana que vem a gente volta sempre às segundas-feiras. Até! A gente vai falar sobre como surge o conteúdo produzido por profissionais. Qual é o método de trabalho dessa criatura abnegada, enviada pelos céus para trazer informações para o público, o jornalista. O processo de trabalho do jornalista surge com a sua fonte, né? Aqui a gente tem uma cena desse filme clássico, Todos os Homens do Presidente, com o Robert Redford conversando com suas fontes. Naturalmente, o jornalista especializado ali na cobertura esportiva tem os contatos dentro dos clubes de futebol. Tem ali o telefone do massagista, da namorada, do técnico. O cara que é especializado em Brasília, na cobertura política, ele tem o telefone da tia do cafezinho ali do Senado, ele tem o do motorista que trabalha não sei para onde, e claro, ele tem o telefone dos deputados, dos senadores, gente que no final do expediente passa ali pelos corredores de mármore e decide falar desde que não deu o nome, né? Ele tem o seu grupo de fontes. O cara que trabalha com cidades, com cobertura regionais, o cara que trabalha com música, com cinema, com cultura, a mesma coisa. Então esse é o caminho da notícia. A notícia surge a partir das fontes. E aí o bom jornalista capta que tem uma coisa interessante aqui pelo que o fulano falou, e ele já liga para uma segunda fonte para saber se procede, se não procede, ele cruza ali com as suas informações, ele vai até o acervo para ver se tem subsídio para aquilo ali, e a pauta começa a ser construída ali. Uma vez que ele tem a provocação da fonte, uma vez que ele tem esse insight que foi passado por uma pessoa de fora, o repórter submete aquela pauta ao escrutínio de uma reunião de pauta, que é um dos momentos mais dolorosos da via crucis jornalísticas, que é quando a gente coloca as nossas ideias, as nossas sugestões, as pautas que a gente está apurando para avaliação dos outros repórteres e para decisão do nosso editor.
né? Ali, então, é quando o editor vai pegar, essa pauta é interessante, trabalha um pouco mais nela e traz amanhã para a gente ver se funciona mesmo. Você que trouxe essa ideia do camareiro de uma grande casa de espetáculos, é melhor falar com o diretor da peça para ver se isso faz sentido mesmo ou não. Você que tem um contato em Hollywood, é bom falar com o produtor executivo e volta amanhã. Essa aqui você já pode tocar desde já, vamos publicar no jornal de hoje. Enfim, isso é um rito comum, como aliás todos esses passos que a gente está falando, seja para o jornal de papel, seja para um jornal televisivo, seja qual veículo for. A diferença evidente é que se você trabalha numa revista mensal, você tem mais tempo para tocar as pautas do que se você trabalha num jornal diário. Mas mesmo dentro dos jornais diários, muitas vezes há repórteres especiais que ficam semanas tocando, pesquisando e apurando. Uma vez decidida a pauta, o terceiro passo é a apuração. Então, ele oficialmente tem uma demanda, ele sabe que aquela pauta vai entrar no jornal daqui a 3 dias, que o editor dele quer que ele fale com esta e com aquela fonte. Então, ele começa um longo caminho que envolve entrevistar mais personagens, que envolve a consultar documentos, que envolve muitas vezes ir nos acervos dos jornais, pesquisar jornais antigos ali para saber se aquele assunto já aconteceu antes, se aquela enchente é recorrente ou não, né? E aí muitas vezes ele volta para a sua fonte original para dizer, olha, você me disse isso, mas o teu chefe disse aquilo, o que você tem a dizer sobre isso? E confronta pontos de vista diferentes para poder mostrar para você que afinal aquela peça, aquela figura é tridimensional, não tem só um lado. De posse de todo esse material apurado, chega a hora de redigir, chega a dolorosa hora da redação. Se você escreve num jornal de papel ou numa revista, muitas vezes você leva todo aquele material apurado para casa, no silêncio da noite, como diz a música do Peninha, você começa a escrever e muitas vezes passa dias ali para conseguir uma forma final para aquele material apurado. E se você trabalha num jornal de televisão, você tem que encaixar aquilo tudo num roteiro, porque por mais que você vá para a rua com um roteiro pré-estabelecido, muitas vezes você volta com material colhido que surpreendem ali a encomenda original. Então você tem que dar uma forma compreensível para aquilo tudo e aquilo chama-se redação. E aí o repórter muitas vezes submete, depois de pronto o texto, a um redator-chefe ou mesmo ao seu editor. E aí a gente chega num dos estágios finais desse processo todo, que são as poderosas mãos do editor. O editor é aquele, conforme a gente já explicou, que vai decidir o que merece ser gritado, o que merece ser sussurrado. Se aquela foto vai na página da esquerda ou se vai na página da direita. E ele vai tentar harmonizar aquilo tudo dentro da revista ou do telejornal ou do programa de rádio. O editor é aquele que vai ter uma visão mais panorâmica, mais holística do projeto todo, do trabalho todo, visto que o repórter, via de regra, está super concentrado na pauta que ele está produzindo ali. A essa altura do campeonato, você, como um espectador desconfiado, deve estar pensando, puxa, mas então tudo é editado? Ou como a gente costuma ver hoje no Twitter ou nas redes sociais, mas essa entrevista foi editada, né? Puxa, sinto dizer, mas tudo é editado. Não existe nada que não seja editado. Para você ter uma ideia, a minha linda esposa foi fazer uma matéria há algum tempo atrás sobre as queimadas no Acre e ela voltou do Acre com 20 horas de material colhido, fora todo o trabalho ali de apuração e de captação daquele material. Ela voltou com 20 horas de material colhido para ser editado para ir para o ar 7 ou 8 minutos de reportagem. Isso é uma edição. O editor escolhe o que vai para o ar ou não. Ninguém nunca exigiu antes do Twitter, antes das redes sociais, que não, eu quero ver as 20 horas de material sobre a queimada do Acre. Isso é humanamente ridículo, né? Então, tudo é editado e tudo passa por um crivo de edição.
O crivo de edição, às vezes, é muito sutil, como, por exemplo, o editor decidir se aquela matéria merece capa ou não. Se naquela capa o entrevistado vai estar sorrindo ou vai estar sério. Se o título vai estar na parte de cima ou na parte de baixo. Tudo isso é edição. Tudo isso é escolha. Tudo isso é deliberação. Isso não é má intenção em si, se você souber ler, se você souber entender esses passos, e é disso que a gente vai falar agora. Essa imagem é um clássico do design. Primeiro você vai ler isso aqui, depois isso, e depois vai ler isso. Isso não é magia, isso é técnica de design, porque a gente sabe os pesos que as coisas têm. Um bom editor, um bom designer sabe como colocar as coisas para que facilite a sua leitura, para que você tenha uma experiência mais prazerosa de edição. E veja, aquela matéria está sempre competindo com outras matérias nas páginas de jornal. Aquele jornal está competindo com outros jornais dentro das bancas de revista. Ou aquele conteúdo está competindo com milhões de outros conteúdos que você, na tua rede social, está sendo convidado a ler. Então, o editor é aquele que vai ter a missão de bolar um título, de bolar uma foto, de bolar um encadeamento de frases ou de efeitos que conduzam para dentro do texto que o repórter fez. A má notícia sobre isso tudo, senhoras e senhores, é que o jornalismo, até agora, é uma atividade humana, feita por seres humanos. O jornalista, embora não pareça, é um ser humano de carne, osso e coração, sujeito a erros humanos. Veja nesse diagrama o processo entre pauta e edição. Da pauta, a gente vai para a apuração, conforme a gente viu, da apuração para a redação e da redação para a edição. Há uma quantidade enorme de variáveis que pode acontecer, uma quantidade enorme de vacilos que podem ocorrer na pauta, na apuração, na redação, na edição ou em todos os estágios de produção. Um repórter pode ir para a rua enganado pela pessoa que lhe passou uma informação original. Durante o processo de apuração, ele pode ouvir uma fonte que esteja mentindo, ou ele pode ter acesso a um documento que foi forjado, ou mais do que isso, ele pode conversar com um juiz que julgou mal um determinado caso. Ele pode voltar para a redação e se expressar mal na hora de escrever. Ou ele pode escrever tudo direitinho e entregar nas mãos de um editor que não prestou muita atenção ali no que estava fazendo, ou que na hora de compor com outra revista tomou uma decisão errada na hora de construir aquele conteúdo final. Por isso é muito importante a gente saber ler e avaliar o conteúdo. A minha sugestão é que para cada passo desse processo a gente lance algumas perguntas específicas. Essa pauta é pertinente? Durante o processo de apuração, as fontes que o repórter ouviu são boas? Houve um trabalho de apuração de fato? Há fatos ali sendo contados? Na redação, o texto está escrito de forma clara e honesta? Ou ele está abusando de adjetivos ou construções para me levar a acreditar no que ele quer que eu acredite? Ele está encadeando as informações de maneira clara e honesta? Ou ele está colocando as grandes informações lá embaixo e toda a perfumaria na parte de cima só para me manter afastado do que realmente importa? E na edição, esse título corresponde a seu conteúdo? Ou ele usou apenas um truque para me fazer clicar naquela matéria e aí chegando lá eu vejo que é outra coisa completamente diferente? As fotos foram bem escolhidas? Ou parece haver algum tipo de manipulação ali para me levar a uma conclusão apressada? Porque a verdade é que a gente tem visto muita gente reclamando da intenção ou chamando às vezes de fake news, o que na verdade é erro jornalístico. O cara errou na hora de fazer uma apuração, o cara errou na hora de escrever, o cara fez uma má edição. Todos os profissionais estão sujeitos a esse tipo de erro. Há uma piada dentro das redações que me contavam desde que eu comecei a escrever, dizendo que todo profissional erra, mas o único que erra, imprime seu erro e espalha para 50 mil pessoas é o jornalista. O negócio é que mais do que a gente aprender aqui como a gente
cria conteúdo profissional, vale a pena também a gente refletir um pouco sobre como a gente anda lendo o conteúdo informativo. Porque o que eu mais vejo hoje em dia é gente super crítica, super analítica, gente que parece que tem 3 PhDs em jornalismo decidindo ou declarando que o título não deveria ser desse jeito, que a pesquisa não deveria ser daquele outro jeito, ou que a foto não deveria ser aquela, sem ter realmente o menor conhecimento das possibilidades de erro jornalístico de fato.